Se existem dois lados de uma mesma história, qual lado te convém? A gente tem que começar a assumir que nem sempre a gente vai ser a boazinha. De mocinha, o mundo tá cheio. De boazinha, o mundo tá cheio. Gente, quando que a gente vai ter coragem de assumir que a gente realmente foi a vilã da história? Porque muitas das vezes o vilão da história, ele não vai terminar preso, ele não vai terminar vencido pelo bem. Vamos sentindo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Me conta como foram os últimos dias, o que tem perpassado por aí. São tempos de Copa do Mundo lá fora, mas aqui dentro, meu amor, a bola que tá batendo são os nossos neurônios em campo, tentando fazer com que a gente entenda ou minimamente reflita o que tá se passando. É tanta coisa, é tanta informação que fica difícil, né? Mas eu nem me apresentei, se você é novo aqui, meu nome é Giovanna Eleodoro, sou uma pessoa que sente muito e esse é um espaço pra gente não procurar respostas, mas trazer alguns pensamentos sobre o que tá pairando na nossa mente e muitas das vezes a gente não se dedica a repensar sobre. E hoje a gente não só vai repensar, como a gente também vai se investigar. E eu quero saber nessa investigação sobre você. O que aconteceu aí, hein? O que tá se passando na sua vidinha? Esse é o famoso check-in emocional, que é o momento em que, antes da gente se aprofundar, eu gosto de entender como você aí do outro lado tem passado, ou melhor, tem se passado, né? Porque muitas das vezes a gente se passa também, né? E aí, no trabalho as coisas estão ok, a família tá ok, ou é um tópico que você não quer nem refletir muito, entendeu? Porque foi tudo tão pesado que você quer só ignorar os últimos dias. Mas, se você não quer ignorar também, dá pra gente sentir, entendeu? Então comenta aí como tá, ou faz um exercício aí mental em voz alta de falar: olha, nesses últimos dias aconteceu isso, isso e isso. Verbaliza, põe pra fora, que às vezes só de botar pra fora ajuda a gente a se sentir mais leve, sabe? Olha, por falar em se sentir mais leve, eu hoje estou aqui para poder fazer com que a gente reveja um pouco esse conceito de vilã da história. Cansei das mocinhas, cansei das boazinhas. O negócio agora é ser vilã. O negócio agora é assumir o papel da que foi má, entendeu? Mas será que foi má mesmo? Será que tem má e tem boazinha? Ou será que não existe a junção das duas coisas? É sobre isso que nós vamos sentir hoje. E esse sentimento veio a partir de um ouvinte que me mandou uma mensagem. Sim, me mandou um e-mail no vamosentindopod@gmail.com. Inclusive, convido você para me escrever lá, para me dizer o que você está sentindo, o que tem se passado na sua vida. E é um espaço seguro, tá, gente? Se você quiser que o seu sigilo seja garantido, fica tranquilo que eu não vou expor ninguém sem o consentimento. Então, eu tô trazendo essa história porque me autorizaram. Inclusive, eu optei nesse caso por não trazer o nome da pessoa, então fiz uma assinatura aqui, mas vou abrir para você as aspas do que esse ouvinte me escreveu. Bora lá? Oi, Giovana. Recentemente terminei uma amizade de muitos anos. Durante muito tempo contei essa história para mim mesma como se eu fosse a vítima. Afinal, fui eu quem saiu machucada, fui eu quem saiu abandonada e fui eu quem precisou lidar com o fim dessa relação. Só que algumas semanas atrás, uma amiga em comum de nós dois me contou a versão dela dos fatos. E pela primeira vez, eu percebi uma coisa um tanto quanto desconfortável. Na história dele, esse meu outro amigo, eu era a pessoa que não escutava. Eu era a pessoa que sempre queria ter razão. Eu era a pessoa que fazia comentários que machucavam e depois dizia que era uma brincadeirinha ou uma gongada. Não acho que eu seja um santo. Continuo acreditando que ambos erramos. Mas foi estranho perceber que enquanto eu sempre me via como a pessoa ferida, ele me via como responsável pela ferida. Desde então, não paro de pensar nisso. Como a gente lida com a possibilidade de ser a vilã da história de alguém? Assinado, uma ex-vítima que talvez também tenha sido algoz.
Forte, né? Achei bem forte, porque como é que a gente lida com uma história onde, por muitas das vezes, a gente acreditou que nós éramos a vítima e de repente a gente descobre que a gente é a vilã? Olha, o primeiro fato é a gente começar a entender que existem 2 lados de uma mesma moeda. Sim, o mesmo objeto que você pega, existe um lado com uma informação e um lado com outra informação. Basta você decidir qual lado você vai olhar. E as pessoas compram o lado da moeda que as convém. Então, quem é amigo dele vai comprar a história dele como a vítima, ou quem é amigo seu vai comprar a sua história como a vítima. Ou melhor, quem é amigo das 2 pessoas vai entender que existem ambos os lados, né, existem ambas as versões. Isso é um pouco delicado, porque coloca panos quentes em tudo, né. Muitas das vezes a gente tá tão acostumado com essa história de dizer que: "Ai, a pessoa fez isso e isso pra mim. Nossa, a pessoa foi horrível pra mim. Nossa, fulano foi podre. Ai, fulano me traiu. Ai, eu fui a vítima. Ai, eu fui a sequelada. Ai, eu sou". Gente, quando que a gente vai ter coragem de assumir que a gente realmente foi a vilã da história? Quando é que a gente vai ter a coragem de assumir que a gente também foi escrota? Quando é que a gente vai ter a coragem de assumir que nós também somos podres e seres que erram? E o fato de errar é humano. Então, a gente tem que começar a assumir que nem sempre a gente vai ser a boazinha. Às vezes a gente realmente vai ser a vilã da história. Eu já fui a vilã da história de muitas pessoas, inclusive assumo isso publicamente. Agora, se eu vou lidar com esses traumas, aí já é outra conversa. Eu não vou lidar com trauma alheio de ninguém. Agora, se eu traumatizei o outro, assumo, peço desculpas e reconheço, mas também bola pra frente, né? Bola pra frente. Porque até o clima é de Copa do Mundo. Então, se a bola já tá girando no campo, por que que essa história vai continuar perdurando por muito tempo, né? E ó, não estou aqui para poder falar sobre mim hoje, mas essa história toda, eu acho que ela faça com que várias pessoas que estejam ouvindo se reconheçam e sintam a mesma coisa que, o Pablo, vou chamar ele de Pablo, tá, gente? Pablo Vittar. Tô zoando. O nome do Gui. Vou chamar ele de Pablo. O nome dele é Pablo aqui. Coloquei um nome fictício pra gente conseguir entender e ter um pouco de dimensão de quem é esse personagem. Porque quando o Pablo me escreve, eu vejo uma sinceridade muito positiva na narrativa dele, de entender que por muito tempo ele verbalizou que ele era a vítima. E por muito tempo ele acreditou realmente que ele era a vítima. Até semanas atrás ele descobriu que alguém o disse, que a história que estava sendo contada era de que ele não era a vítima, muito pelo contrário, ele era o algoz. E aí, fica a grande questão, né, porque se existem 2 lados de uma mesma história, qual lado te convém? E para além de qual lado te convém, qual lado que você também vai conseguir não só culpabilizar o outro, mas também se responsabilizar pelo que a gente fez? É um papo um pouco árduo, né, um papo um pouco difícil. E para aprofundar isso, eu acho que existe um conceito fundamental e um conceito que é primordial na nossa história, que é o conceito de bem e o conceito de mal, né. Historicamente, nós somos ensinados de que existe o céu e existe o inferno. Ou você está no céu ou você está no inferno. Claro que existem outras narrativas também, né, através da fé, através da religião, que vai dizer que existe um processo intermediário disso, o que muitas pessoas dentro do espiritismo mesmo chama de umbral, né, que é o lugar onde você vai ficar antes de decidirem se você vai para o nosso lar, para o que seria o grande céu, ou se você vai para o inferno, para sofrer pelos maus que você fez e cometeu aqui na Terra. E, independente dessas narrativas, se você tá de um lado ou se você tá do outro, eu acho que ambas são muito cruéis. Com todo respeito às religiões, mas é muito cruel pensar que você só pode ser uma coisa ou outra, que não existe a contradição do ser humano no dia a dia, na nossa intimidade, nas nossas relações, nas nossas conversas, né. A gente precisa de ser sincero em assumir de que nós somos seres formados tanto pelo bem quanto pelo mal, e que por hora
alguns sentimentos vão sobressair o outro, mas que isso não faz com que a gente seja uma pessoa em essência malvada ou uma pessoa em essência boazinha. Eu, por exemplo, desacredito nessa lógica. Se você acredita na outra, tudo bem, com todo respeito, pode até comentar aqui o que vocês acreditam, mas eu particularmente não gosto dessa ideia de que existem pessoas que viveram para o mundo em eterna bondade, em eterna caridade, tá? Claro que existem pessoas que se dedicaram a fazer ações sociais, a fazer impacto na Terra, a promover mudanças efetivas, né? Se disponibilizaram a, inclusive, viajar para lugares do mundo inóspitos para poder oferecer assistência, né, humana básica para as pessoas. E isso é muito bonito. Acho que isso inclusive, admirável, né? Mas ao mesmo tempo que isso tudo é muito admirável, eu fico pensando e me questionando aqui também se essas pessoas se propuseram a isso unicamente por um desejo pessoal ou também por alimentar um ego. Que existem dois lados. Existem pessoas que fazem boas ações em prol de pessoas ou em prol de determinados grupos ou da sociedade, porque elas realmente fazem o bem sem ver a quem. E tem gente que faz o bem esperando que vejam quem, né? Estou fazendo bem para que vocês vejam que eu estou fazendo bem, né? O que tem de ONGs, de instituições, de pessoas que gostam de filmar, mostrar tudo o que está fazendo é chocante, né? O que tem de gente que na hora de chegar na rua dá esmola para a pessoa, mas antes de dar esmola vai ligar a câmera para mostrar que está dando a esmola, é bafo, né? E aí isso dá margem para muitas reflexões. Mas o ponto central é que, nesse conceito de bem e de mal, a gente precisa de começar a desconstruir essa ideia de que só existem dois lados, que não existe um intermediário disso. E dentro dessa lógica de pensar o intermediário, eu preciso te falar das religiões de matriz africana e da religião a qual eu sigo de alguma forma, né? A fé que eu sigo. Não vou falar a religião, porque de fato eu não estou frequente ali dentro da minha casa, trabalhando, mas a gente parte do pressuposto de que nós somos seres formados tanto pelo bem quanto também pelo mal, ou não pelo mal talvez, né, acho que até a palavra mal, ela já tem o peso, a gente não tá falando do mal, da maldade por si só, mas eu tô querendo me referenciar à ideia de que nós somos seres que têm ação e reação, e às vezes a sua ação diante uma ação vai ser totalmente contraditória ao que é esperado, e é humano, e é natural, e é essencial que nós reagimos dessa forma, até para ninguém passar por cima da gente também. Mas é muito importante também quando a gente compreende que não só o bem nem só o mal vai imperar, mas também agora eu me perdi. Corta, corta. A gente precisa de entender e compreender as contradições da vida. E a minha religião me ajudou a compreender essas contradições, por mais dolorosas que elas fossem, porque realmente você sai machucado de algumas histórias em que você também machucou outra pessoa. Então, por isso eu disse da ação e da reação. E por muito tempo também, o mesmo ideal que foi construído, né, pelo cristianismo de bem versus mal, de inferno versus céu, também foi construído baseado no que é o bem e o que é o mal de outras religiões, porque na visão cristã eles demonizaram as religiões de matriz africana acreditando que elas eram mal, porque elas enxergavam o mal através de outra ótica, porque elas enxergavam as contradições através da essência humana e não através da divindade, né? E a partir disso, o que eu poderia dizer para o Pablo é que talvez não só assumir que você também possa ser o vilão, como também se apropriar dessa narrativa, às vezes é importante, tá bom? Às vezes é necessário a gente não assumir que foi vilão, mas também se apropriar dessa narrativa. E eu tenho uma história em específico que é um tanto quanto um acaso de uma pessoa que chegou ao meu ouvido, que ela disse que eu não gostava dela, que eu tinha vários problemas com ela. Eu já até comentei isso uma vez no episódio que eu participei do É Nóia Minha,
que eu amo, da Camila Frender. Vou deixar aqui para vocês ouvirem, se vocês já escutaram. E nesse episódio eu falava desse caso em específico, que essa pessoa falou que eu tinha feito, que eu tinha acontecido, que eu não gostava dela, que eu já tinha dito dela, e aí chegou no meu ouvido essa história. E quando essa história chegou no meu ouvido, eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei muito surpresa, eu fiquei gag, fiquei acrílica. Porque eu falei assim, gente, como assim eu não gosto dessa pessoa? Eu nem sei direito quem é essa pessoa. Eu nunca tive um momento com ela, tipo, profundo. Eu encontro ela nos eventos, digo oi, se cumprimenta e pronto, a gente se segue na internet, mas assim, nem os conteúdos dessa pessoa eu consumo, né? Então, assim, eu nem tô trocando com essa pessoa comumente. Como que ela criou essa versão de mim na cabeça dela, de que eu sou a vilã da história dela? E aí também é um outro exemplo, diferente do Pablo, que de fato aconteceu alguma coisa que ele tenha feito, eu não sabia o que eu tinha feito. Então, por muito tempo, eu me neguei a pensar de que eu era vilã da história dessa pessoa. E entendi que alguma coisa que eu possa ter dito, algum estímulo, alguma feição, alguma expressão facial, porque eu sofro de incontinência facial, então eu raramente consigo disfarçar minhas expressões. Às vezes, em algum momento, eu posso ter tido alguma expressão que na cabeça da pessoa não foi positiva e ela subentendeu isso. E aí eu poderia dizer é um problema dela? Sim, poderia dizer como disse que é um problema dela e realmente é um problema dela. Mas eu também consigo assumir que a carapuça serviu. A carapuça serviu para ela. Se a carapuça serviu para ela, significa que eu sou a vilã da história dela. E aí eu me neguei. Eu me neguei ao ponto de querer mandar uma mensagem para a pessoa e escrever: Oi, não tenho nada contra você, isso tudo é uma impressão sua, isso nunca existiu, isso são só devaneios da sua cabeça. Só que aí depois eu lembrei que a história chegou em mim através de terceiros. Então a pessoa nem sabe que eu sei que na cabeça dela eu não gosto dela. Olha a grande confusão do que eu tô querendo dizer aqui. E aí eu falei assim, não faz sentido nenhum eu pedir desculpa ou dizer pra pessoa que eu, não que eu gosto dela, desgosto dela, que é só uma impressão dela, na verdade não tenho nada contra ela, porque no fim, ela nem sabe como essa história chegou em mim. Então assim, eu ia ter que me explicar, ficar me justificando em tantas camadas, que eu cheguei ao ponto de pensar: "Bom, se eu sou a vilã da sua história, realmente eu vou me apropriar desse papel". Ah, meu amor, muito baseada em tudo que eu mais amo de histórias, que são as vilãs. Eu assumi isso pra mim e falei: "Olha, quando eu encontrar essa pessoa, eu vou agir com ela naturalmente, mas ao mesmo tempo que eu agir naturalmente, eu vou fazer parecer pra essa pessoa que eu sei de algo que ela não sabe". E aí quando eu encontrei essa pessoa logo depois, em alguns momentos diversos, eu: "Oi, tudo bem? Como você tá?". "Eu tô ótima, por quê?". "Parece que eu não estou ótima". E aí a pessoa: "Tananana". Aquela. Às vezes só na minha cabeça que essa música tocou, na cabeça da pessoa não tocou nada, ela ficou de boa. Mas a minha cabeça é como se eu tivesse quebrado a quarta parede, porque aí a pessoa ficou assim: "Nossa, sempre foi tão boazinha, porque tá questionando agora?". E aí, eu falei: "Ah, é. Já que pra você eu sou a vilã, então agora eu vou ser. E não que eu estou aqui pra poder fazer o mal pra você, mas eu também não tô aqui pra poder fazer a boazinha, não tô aqui pra poder fazer a palhaça". E é nesse tom que eu acho que, quando eu digo que a gente tem que assumir a narrativa, que é de ter postura mesmo do que foi construído dentro desse imaginário das pessoas do que é a vilã, né. Porque no fim, quando a gente vai olhar uma história em quadrinho, um conto de fadas, a vilã ela sempre é pintada a partir das características de pessoas dissidentes, né. Tem até um conceito bem interessante que se chama queer coding, que fala sobre os códigos queers que estão inseridos dentro das narrativas de vilãs. Olha que interessante, que fala que a maioria das vilãs lembram figuras queers, então lembram pessoas LGBTQIAN+. Então, tipo, por exemplo, quando você vê o Ele de As Superpoderosas, aquele vilãozão, ele te lembra uma pessoa LGBT, não sei porquê, mas ele lembra um pouco uma drag. Quando você vê a Úrsula de Ariel, a Úrsula inclusive foi inspirada na Divine, que é uma grande drag dos Estados Unidos, e que tem esse semblante um pouco bufante, né, um pouco burlesco, aquela maquiagem, aquela caracterização. Quando a gente vai olhar também
As próprias vilãs das séries, você vê que elas têm sempre uns trejeitos, algumas informações que são construídas para que elas se pareçam vilãs. Então até o conceito de vilã, ele foi associado àquelas pessoas que, na visão da sociedade, são como eu sou. Não sei se como você aí, mas são, dissidentes, são diferentonas. Então a vilã da história sempre é a diferentona. Então talvez seja por isso até que eu sempre me identifiquei muito mais com as vilãs. Eu sempre gostei muito mais da Carminha, da Nazaré, da Lola de Beleza Fatal, do que da Mocinha, entendeu? Ao mesmo tempo que também, muitas das vezes a gente entende que nessas narrativas, as vilãs, elas têm um arco em que tem uma redenção. Você descobre que elas não são vilãs realmente pela essência delas, mas porque houve um divisor de água na vida delas que fizeram com que elas se tornassem o que elas são. E que a partir delas se tornarem o que elas são, elas viraram a chavinha, assumiram esse desejo de fazer o que bem querem e passar por cima de quem for preciso para conquistar e ignorar todos os ideais que a gente tem do que é moral e do que não é moral, né? Mas, quando eu vejo essas vilãs e penso que muitas das vezes eu vou ser a vilã das histórias das pessoas, é o momento em que a gente tem que fazer isso mesmo, Pablo. Se apropriar da narrativa. Se apropriar de toda essa caracterização, né? Claro que você não vai se maquiar como uma grande vilã, mas assumir a carapuça. Se a carapuça te serve, bota a carapuça. E bota a carapuça também a ponto de questionar a pessoa que está te colocando nesse papel de vilã, né? Porque se essa pessoa te coloca em posição de vilã, com certeza ela não é tão mocinha também, ela também te machucou, ela também te feriu, ela também te fez mal. E aí não faz sentido você continuar compartilhando a história só como a vítima. Não faz sentido. Não é legal. Não é bonito. Sabe? E eu queria até falar isso para muitas pessoas, inclusive para uma pessoa em específico que eu faço ideia que ela pinta e borda com meu nome, de falar que eu fiz, que eu aconteci, que eu fui o ó com ela, e que por muito tempo eu neguei que eu tenha sido ó, hoje eu falo sim, talvez eu realmente tenha sido ó, e você também foi o ó comigo. E aí? Que lado da moeda a gente vai ficar? Porque você não é tão mocinha quanto parece. Mas para as pessoas, quando você vai contar a história, você enche a boca como se você tivesse lisa na história e eu fosse a grande vilã. Sim, eu sou a vilã, mas você também não é a mocinha. Agora, se você quer assumir a mocinha, eu vou te desmascarar como uma boa vilã. Quanto a Carminha desmarasca a Nina e descobre que a Nina, na verdade, não era tão mocinha e tão dócil, porque ela se perdeu na própria história dela, tentando passar por cima da vilã e acabou se tornando a vilã. É aí que a trama, que a novela, o roteiro se mistura com a realidade, gente. É aí que a gente vê que a história do Pablo não é tão individual, que a história e o conceito que tem de cristianismo, de bem e de mal, não é tão praticável e tão bonito como na teoria, entendeu? Não dá pra gente abdicar desses papéis, não dá pra gente ser só um. A gente é um pouquinho de cada coisa, e tá tudo bem ser assim. A questão é não assumir pra gente o ideal e uma única versão, entendeu? Até porque, muitas das vezes, a gente vai se frustrar, porque a gente vai falar: "Nossa, fulano fez tão mal pra mim e fulano tá tão bem de vida. Olha, fulano me fez tão mal e tá tão bem de vida". Aí eu te pergunto: será que fulano realmente fez tanto mal pra você e você é só a mocinha? Ou será que realmente todo mundo que fez mal pra você tem que se dar mal? Esse é um grande questionamento, porque muitas das vezes o vilão da história, ele não vai terminar preso, ele não vai terminar vencido pelo bem. Ele vai se sair ótimo na história. Ele vai continuar vencendo, ele vai continuar lá em cima e você lá embaixo. E a gente precisa de aprender a lidar com essas expectativas também. De achar que a pessoa que te fez muito mal vai ser apagada e vai ser deixada. Não, muitas das vezes ela vai continuar convivendo no seu círculo de amigos. Porque para muitas pessoas ela fez mal só para você, mas elas não têm nada a ver com essa história. Então também é assumir que o vilão da sua história nem sempre vai se dar mal. Muitas das vezes ele vai se dar bem. Entendeu? E ele vai se dar tão bem a ponto de fazer as pessoas acreditarem na versão dele. E se você não começa a contar a sua versão também,
fudeu. Mas se você também não quer contar a sua versão, ótimo também, tá? Tô até me contradizendo aqui agora, me dando o livre-arbítrio de contradizer, porque também acho que a gente ficar justificando toda vez não dá certo, porque no fim, se você contou a versão pra pessoa, se a pessoa já tem a outra versão, ela vai decidir o que ela acha justo. E aí você também não tem que ficar se justificando, contando a história pra todo mundo. Ah, não, fulano não é tão malvado, não. Eu que sou, sabe? Às vezes também você tem que apagar, enterrar a história e falar assim, ah, sou a vilã mesmo. É isso aí. Entendeu? É assim que a gente vai concluindo e a gente vai encerrando esse episódio, viu, Pablo? Eu acho que a melhor resposta para você nesse momento, não só para você, mas para quem tá me ouvindo também e sentindo, é pensar que a gente tem que começar a se assumir mais como vilã mesmo, entendeu? A gente tem que começar a dar um pouco de doida mesmo, sabe? Tem que dar um giraia, tem que deixar a pessoa usar dessa história e contrapor ela mesmo, entendeu? Porque de mocinha o mundo tá cheio, de boazinha o mundo tá cheio, né? Agora eu quero saber quem é que vai assumir que é a vilã, quem vai assumir que é a pessoa que faz o que acontece, porque, né, não é possível que você seja feita só de bondade, né? Que se você é feita só de bondade, vai viver em caridade, linda. Larga tudo que você tem e vai viver em caridade, em prol da sociedade, fazendo ação comunitária. Você não é a boazona? Você não é a fofinha, a queridinha, a lúdica? Então, eu não sou. Eu não sou, tem quem goste. Entendeu? Eu não sou e eu assumo isso. E eu acho que vocês também têm que começar a assumir isso. Chega da gente ficar tentando se justificar, tentando se explicar. Às vezes a gente tem é que assumir mesmo o papel de vilã. E tá tudo bem. Entendeu? É nesse climinha gostoso que eu encerro e deixo o convite para você comentar, para você seguir a gente e avaliar. Se você tá me ouvindo, me assistindo no Spotify, avalia, tem várias estrelinhas ali. Quando vocês fazem essa avaliação, mais pessoas chegam até aqui e mais pessoas sentem com a gente, entendeu? Mais gente se une a esse bonde de vilãs que sentiram comigo e me ouviram até o fim. E se esse episódio te atravessou, se você chegou até aqui, muito obrigada também, né? Porque às vezes é difícil me ouvir. Olha, de toda forma, fica aqui o convite também para seguir nas redes sociais, @vamos sentindo, @Giovanna Eleodoro. Pode me escrever também no nosso e-mail, assim como o Pablo me escreveu e guiou o episódio de hoje no vamosentindopod@gmail.com. E a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá, viu, meus amores? Até breve. Beijos!